Corinthians eliminado pela terceira vez na pré-Libertadores. O time saiu aplaudido, mas não dá para negar que foi um vexame. Por falar em decepção, nesse vídeo a gente vai eleger qual foi a eliminação mais trágica de um clube brasileiro nessa fase. A gente vai levar em conta investimento feito, força e tradição do adversário. E a lista é grande. Além do Corinthians, tem clubes como Chapecoense, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Fortaleza e Bragantino. E presta atenção, tem muita gente conhecida que protagonizou essas derrotas. Quer saber quais foram? Depois da vinheta. A gente sempre fala que cair em pré-Libertadores é uma casca de ferida tremenda para um time brasileiro, né? Porque hoje em dia ainda são duas fases que tem que jogar, antecipa todo o calendário, enfim. Então é o seguinte, a ideia desse vídeo, a gente vai falar em ordem cronológica quais foram os times que foram eliminados, e depois a gente vai eleger, tá bom? Qual time deu o maior vexame nessa fase de prévia da Libertadores. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Bom, o primeiro time que inaugurou essa lista de decepções foi o próprio Corinthians, né? Então a gente até tem uma coisinha aqui para compartilhar, que foi contra o Tolima em 2011. Você lembra como é que foi? Lembro. Isso de 2011 foi... depois disso, tá mostrando aí o Ronaldo, né? Depois disso ele acabou saindo do Corinthians. Essa época era o Tite, antes de ser o Tite do Corinthians, né? Isso é pré-título do Corinthians de 2012. Então, era na época que ainda tinha a piada, né? Ah, não tem Libertadores. Ah, time sem Libertadores. Então era nessa fase que eu acho que acabou doendo bastante. O Corinthians tinha um bom time e vinha nessa expectativa, né? Por ter sido campeão brasileiro. Não, ele classificou através do Brasileiro de 2010, jogou a pré e foi campeão brasileiro em 2011, perdeu. Foi campeão brasileiro em 2011 e voltou à Libertadores no ano seguinte e ganhou, né? Isso. Lembrando que esse é um fortíssimo candidato, né? Porque o elenco do Corinthians era um baita elenco. Além do Ronaldo, tinha o Roberto Carlos de Estrela, e tinha esses caras todos aí, que depois se consagraram campeões do Corinthians. Era um time forte. E o Tolima, até então, ninguém conhecia. Tanto que virou o motivo de muita chacota na época, se tivesse essa coisa de meme naquela época, meu Deus do céu. Exatamente. O Parque São Jorge não ia sobrar nada do Parque São Jorge para contar. E o nome, né? Tolima. Era aquela coisa. Lembrando que o Corinthians ele empatou 0-0 no Pacaembu, e depois ele perdeu de 2-0 lá na Colômbia. Meu amigo. Bom, esse é o primeiro, né? Agora, a gente vai para um outro time que também não resistiu. E acabou perdendo as duas quando foi disputar. Que é a Chapecoense. Mas a Chapecoense aí tem também um agravante, né? Que ela não encarou qualquer adversário, né? Diante da Chapecoense, foi encarar o Nacional do Uruguai, que é tricampeão, e aí conta a força do adversário, o time uruguaio jogando, e a tradição, né? Foi no ano de 2018. Lembrando que a Chape já tinha reformulado o time depois do acidente trágico. Eu acho que é diferente de um time grande, de um time de muita torcida no Brasil, né, como é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim, Flamengo, Fluminense. É diferente um time como a Chapecoense ou outros de menor expressão jogando uma pré-Libertadores. E aí acabou não resistindo, perdeu as duas pro Nacional, né? Esse aqui não é o Fusilli, esse jogador? É ele mesmo. Fusilli, grande Fusilli, jogou no Santos, né? Jogou muito tempo na seleção uruguaia. É ele que tá do lado do Suárez quando contra Gana, o Suárez tira a bola com a mão, é expulso, e é ele que tá do lado do Suárez, e na realidade ele tenta fazer exatamente a mesma coisa que o Suárez, ele pula também, tirando com a mão, e quem tira é o Suárez. Agora, você imagina se fosse o Fusilli que fosse expulso, talvez o Uruguai seria campeão do mundo em 2010. Finalista, tivesse ganhado da campeão, porque Holanda, não ia perder da Espanha de jeito nenhum. Aquela coisinha de tic-tac não se criava para cima dos tempos áureos do maestro Oscar Tabares, né? Coitado do Apodi, né? Não ia dar conta mesmo dessa marcação implacável, cerrada aí do Fusilli em cima dele. Tá bom, agora nós vamos para uma traumática. Essa daqui merece prêmio. Vocês vão participando aí, manda no comentário. Essa daqui. O fatídico Araruna Day. Alô, Luca Bop. São Paulo e Tadieres. O dia que São Paulo perdeu o primeiro jogo, o Tadieres de Vojvoda, né? São Paulo perdeu o primeiro jogo de 2-0 e no Morumbi lotado não conseguiu fazer um gol no Tadieres, né? Acho que nem chutou no gol. Não, nem chutou no gol.
Hoje em dia o Tajeres é um time mais conhecido, né? Virou um frequentador de Libertadores. Na época ninguém conhecia. Esse cara aqui do Tajeres que tá na foto é o Guinhaçu, velho conhecido, né? Do futebol gaúcho, do Internacional. Nessa foto ele já devia ter uns 50 anos já. E essa campanha para o Tajeres classificar para essa pré-Libertadores também é algo histórico para eles. Era um time com pouquíssima expressão, né, no ano de 2019. E o São Paulo, ele vinha daquela campanha que o Aguirre tirou o leite de pedra e fez com que aquele time limitadíssimo de 2018, sendo que ele tinha perdido o Everton, daí trouxe o glorioso João Rojas, né? Também perdeu o Rojas. Foi o ano que o Luan subiu, né? Da base pro profissional. Tem jogos muito bons no brasileiro, só que com um elenco extremamente limitado, tem uma hora que tirar leite de pedra tem limite, né? Apenas para dar um contexto sobre o que estava acontecendo com o São Paulo na época. E aí, o time do Aguirre no Brasileiro de 2018 teve uma queda também vertiginosa, muito por conta dessa ausência completa de peças que o treinador uruguaio tinha para tentar fazer alguma coisa naquele brasileiro. Aí ele foi demitido depois de um empate por 1-1 com o Corinthians na Arena Corinthians, na época, né? Gol do Brenner, enfim, 1-1, ele foi demitido, muito por conta de uma sequência sem ganhar. E aí o Jardine foi promovido de treinador da base do São Paulo para treinador do profissional, com a chance ainda que o São Paulo tinha de não pegar pré-Libertadores no Brasileiro de 2018. E aí, o que aconteceu? O Jardine não fez absolutamente nada, o time ficou lá no mesmo lugar que estava quando o Aguirre ficou, foi para a pré-Libertadores, foi jogar com o Tajeres, não deu nem graça na Argentina. Quando voltou, foi aquele jogo que o time joga em casa com a força da sua torcida, Morumbi lotado, não deu um chute no gol. Esse daí é um grande candidato. O sonho acabou. Esse, para mim... Dada a proporção, né, de time, de adversário, de força do adversário, porque é o que você falou, até então o Tajeres era um time bastante irrelevante, né? Hoje tá, o São Paulo no ano passado jogou contra eles de novo. É jogo duro. E o Garro veio do Tajeres, lembrando, o Rodrigo Garro ele veio do Tajeres, para você ver como é que eles vêm galgando, mas na época, 2019, não. Olha só, chama a atenção. Olha quem tá lá atrás. Você lembra desse? Quem que é esse cara? William Farias. William Farias, meu Deus do céu. Tá bom. Agora a gente vai então para 2020, também outro papelão do Corinthians. E esse aqui tem uma surpresa muito curiosa. Corinthians, que já tinha sido eliminado pelo Guarani do Paraguai numa Libertadores anterior, né, que eles comemoraram que passaram, acho que foi 2015, quando deu São Paulo e Corinthians na fase de grupos. O Corinthians classificou em primeiro e foi jogar com o Guarani do Paraguai e perdeu para esse time nas oitavas de final. Então já em 2015 já tinha acontecido aí um aviso, né? E aí acabou caindo pro Guarani do Paraguai em 2020 na pré-Libertadores. Ele perdeu o primeiro jogo no Paraguai de 1-0. Olha só que curioso. Aí ele ganhou do Guarani em Itaquera 2-1, só que tinha gol fora. Ainda tinha essa regra do gol fora e o Corinthians acabou ficando para trás. O Corinthians, em 2020, ainda tinha um time. Era um time com aquelas figuras históricas né, Cássio, Fábio Santos, tinha o Bozelli na frente. O time não era ruim. E acabou que pegou essa forte retranca montada por... eu só quero mostrar aqui, montada por este homem. Gustavo Costas, o atual técnico do Racing, que eliminou o Corinthians, eliminou o Cruzeiro, ganhou do Botafogo. Gustavo Costas, hoje técnico do Racing, era o técnico do Guarani do Paraguai naquela ocasião. É simplesmente maravilhoso. Ele é um dos homens mais bonitos do mundo e quem quiser falar o contrário, não sabe nada. Isso sim que é a verdadeira beleza. E não mudou muita coisa, né? Não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeitinho, corcundinha. E sempre deixando a emoção transparecer pelo seu rosto já cansado, porém nunca abalado pelas circunstâncias. Sim. Esse daí também é um forte candidato eu acho que pelo fato de já ter acontecido aquela vez, e daí foi uma eliminação, né, em casa também, e o fato do time chamar Guarani do Paraguai é um pouco demais, né? Exatamente. Essas coisas pertencem ao futebol e pertencem ao folclore do futebol. O negócio fica folclórico. Exato. Agora vamos então para o próximo, 2021. Não tinha, era época de pandemia, não tinha torcida. O Grêmio, eu lembro bem desse... Também tem surpresa nessa eliminação, tá? O Grêmio tomou um baile do Del Valle. Ele perdeu os 2 jogos.
E eu lembro bem desse jogo na arena do Grêmio, o Grêmio não viu a cor da bola. Foi uma coisa assim, eu acho que é que o Del Valle tem esse hype, né? O time tem jogado bem, tem feito finais desde 2016. Ganhou 2 vezes depois da Sul-Americana. Mas em termos de futebol jogado, eu acho que foi um dos times assim que tomou mais baile nessa fase do que deveria ter acontecido, né? Que o time do Grêmio também não era um time fraco. Eu acho que já vinha nessa onda do Del Valle ser um dos times sensação do continente sul-americano, né? É um time muito envolvente desde aquela época. Vinha nesse embalo aí de 2016, porque na época que surgiu para a boca do povo, né, em 2016, que foi para a final, e aí perdeu para o Atlético Nacional na final, mas já vinha nessa consolidação de um estilo de jogo bastante específico, de muito toque de bola, de muita organização. Era a época do Miguel Angel Ramírez? Não, aí que tá a surpresa. Olha o gancho que você acabou de me dar, ó. Olha quem era o técnico do Del Valle nesse jogo. Renato Paiva, o atual técnico do Botafogo. Depois na carreira dele dirigiu o Bahia também. Aí, ó. Será que no Fogão ele vai ter capacidade de promover um futebol envolvente como tinha lá o Del Valle? E foi isso, o Grêmio eliminado pelo Renato Paiva. Então tá, vamos pular. É um bom candidato, né? Essa eliminação do Grêmio. Né? É um bom candidato, mas eu acredito que pelo adversário dá uma suavizada na coisa. Próximo, então, 2022, Fluminense. Olha o André aí, ó. Caiu pro Olímpia. Olímpia sempre aprontando das suas, Foi, né? Nos pênaltis. Sabe quem jogava no Fluminense? O Luiz Henrique. Sim. Tinha acabado de subir da base, né? Da base. O Olímpia é um time de tradição na Libertadores, já aprontou recentemente com o Flamengo, né? Com esses times maiores, assim, não dá para brincar. É um time muito encardido, o Olímpia. Eu lembro muito bem eles ganharam a Libertadores de 2002 contra o São Caetano. Depois foram jogar a final contra o Real Madrid, fizeram um jogo duro. O Olímpia é um time de tradição, cara. Muita tradição. É um time de muita tradição. A torcida é, assim, completamente apaixonada. E outra coisa, eles fazem também que eles não estão nem aí. Põe sinalizador, faz uma festa danada, papel picado, depois paga a multa. Depois paga a multa para comer bom. Mas vira um caldeirão, o Defensores del Chaco. Que é um nome muito bom de estádio, né? Defensores del Chaco. Exatamente. É maravilhoso. Enfim, o Fluminense ainda não tinha aquela equipe consolidada que depois veio a ser campeã da Libertadores. Isso foi em 2022, então em 23 conseguiu o título, né? Eu acho que esse tá aparelho, né? Faz parte. Agora, esse aqui, que foi no ano seguinte, Fortaleza perdeu os 2 jogos para o Cerro Porteño. Ao contrário do Olímpia, o Cerro Porteño é um dos times mais, assim, de nome ele sempre tá, né? Igual o Strongest, o Bolívar, eles sempre estão na Libertadores, mas eles são muito faceiro. Então, assim, eu acho que essa eliminação, pelo nível que estava já de trabalho do Vojvoda no Fortaleza em 2023, eu acho que foi uma eliminação que compete, viu? Para ser vexame, porque o Cerro Porteño é um time muito, assim, inofensivo na Libertadores. E o Fortaleza já tinha um time bastante consolidado, né? Perdeu as 2. Isso já é bem decepcionante, né? Eu também acho. Dava para fazer muito melhor. E o que aconteceu? Ele caiu para a Sul-Americana, o Fortaleza, e acabou chegando na final. E perdendo para quem? Isso é 23? 23. Perdeu para LDU do Zubeldia, Luiz Zubeldia, que fez o Zubeldia na LDU, uma das campanhas mais incríveis de um torneio sul-americano. Eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, eliminou o Defensa e Justiça, 2 dessas nos pênaltis. E parecia perdido o jogo com o Fortaleza, eles foram, empataram, levaram para prorrogação, o Fortaleza estava por um acerto de pênalti. O glorioso goleiro da LDU pegou o pênalti, a LDU campeã, para delírio do nosso louco Zubeldia. Agora, o ano passado teve um confronto entre 2 brasileiros, eu vou mostrar aqui agora, que o Bragantino acabou sendo eliminado pelo Botafogo, né? Não conta muito, né? O Bragantino tinha, apesar do Botafogo ainda não ter o time estrelado que ele tinha, o Bragantino já dava sinais ali que ele não era capaz de competir de igual para igual com
Time grande, né? O Bragantino, para classificar aí para essa pré-Libertadores que perdeu do Botafogo, lembrando que o Botafogo foi desde a pré até o título. Então é realmente muito impressionante, né? Essa campanha, porque parecia que ia ser uma repetição do filme, mas aqui estamos falando dos vexames, né? Dos times brasileiros eliminados na pré-Libertadores, que aí foi o Bragantino. O Bragantino, ele já vinha essa classificação para pré-Libertadores de 24, ela veio depois de uma campanha do Bragantino no Brasileiro de 23, né? Que teve ali uma subida, teve até uma época que tinha até chance de ser campeão brasileiro, mas os comandados do Pedro Caixinha, Little Box, do Mano Caixa, não foram capazes de sustentar essa remontada, né? Digamos, essa boa fase que o Bragantino teve no Brasileiro. Aí depois, já mais para a reta final do Brasileiro, não conseguia ganhar de mais ninguém. Foi a faquinha de bolo Pullman, que todo mundo está acostumado. E aí chegou na pré-Libertadores e só confirmou isso daí, né? O Júnior Santos, hoje no Atlético Mineiro, foi um jogador muito importante, né? Para o Botafogo, ele tá até aí na foto. Não é vexame, né? Não é vexame. Não é vexame, perdeu para o time que foi o campeão, né? Antes de falar, então, do Corinthians contra o Barcelona. E aí? O que vocês acham até agora? Qual foi o maior vexame? Vou deixar no comentário. Aproveita e dê like, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? E agora a gente vai mostrar, então, a eliminação mais recente. Corinthians e Barcelona do Equador. Pelo que o Barcelona jogou no jogo lá em Guayaquil, eu pensei que fosse um time melhor. Mas ele foi completamente dominado pelo Corinthians ontem. Assim, muito frágil defensivamente, bola aérea, um Deus nos acuda, o goleiro é muito fraco, apesar de você ter gostado dele. Mas 2-0 não foi suficiente E fica a menção também aqui pelo tempo de acréscimo da arbitragem no Sul-Americano, é uma coisa vergonhosa, né? O juiz deu 6 minutos de acréscimo, foi uma feira desde o primeiro minuto de jogo. A mensagem que passa vale a pena fazer cera, porque não vai ser traduzido exatamente no tempo de acréscimo. Mas, ao mesmo tempo, você vai jogar em certos estádios aí, 12 minutos de acréscimo. Aí o repórter fala, ele deu mais um. Você vai ver, o jogo vai até 66. Aí já é um pouco demais também. Então, é aquela coisa. Não resolveu até agora, não é nos acréscimos que vai resolver, e o juiz não deixa a coisa estender muito, não. Eu acho que as críticas ao Corinthians em relação a esse jogo específico, elas estão um pouco exageradas. Não achei que foi, nossa, não, fez um jogo ok. Não, eu acho que foi, sim, um bom jogo. Eu acho que o Corinthians sufocou o Barcelona não teve um chute no gol, fez valer ali a sua... Enfim, o que precisava ser feito, né? Tirar os 3-0. Agora, claro que a análise ela é um pouco contaminada pelo jogo horroroso que o Corinthians teve a proeza de fazer em Guayaquil, com muita contribuição do senhor Ramon Dias e da sua prole, Ramonzinho, né? Porque você imagina uma coisa dessa, você vai jogar o jogo que é fora de casa e não põe um primeiro volante. Aí vai jogar o jogo em casa e põe lá 3 volantes. Sim. Aí depois até o Tony até trocou e tirou o Raniel e botou o Romero. Mas eu não sei, a sensação que eu tenho é que só vai ser visto o real peso dessa eliminação de ontem após a decisão com o Palmeiras. Se o Corinthians deixar o rival ser tetracampeão em seu estádio, porque o segundo jogo vai ser na Neoquímica, aí a casa cai. Aí a casa cai. Até porque esse time do Corinthians, diferentemente de outros anos, ele não foi montado para não cair. Ele foi montado para ser campeão. E para o corintiano, que não ganha o título desde 2018, você conseguir fazer isso, tirar o tetracampeonato do rival. 2019, desculpa. Tirar o tetracampeonato do rival e ainda sair dessa fila incômoda, né? Isso seria muito importante. Eu acho que a Libertadores deixa para lá, porque agora tem a Sul-Americana, enfim, é uma segunda linha, mas é um campeonato também internacional. Acho que tem um bom time para ser muito forte dentro de casa no Brasileirão, coisa que é bastante importante. E tem a Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata. Enfim, aí a questão também tem muita coisa para ser discutida, dá para falar em outro vídeo. Mas se perder esse título paulista, aí essa eliminação vai doer. Se ganhar o título paulista, eu acho que ela já fica para trás e bola para frente, como foi em outros momentos do Corinthians, né? Inclusive aquele do Tite lá, que a gente falou de 2011. Então é isso, né? Então, dado aí dadas as opções, eu já elegi o meu. Qual que você acha que é?
O O seu? seu. Não, o seu. Ah, o meu? Posso falar o meu? Vou falar o meu e ver se você concorda, então. Tá. Cara, eu acho que dessas todas essas opções, diante do contexto que cercava aquilo, e a expectativa que cercava, e a força e a tradição do adversário, eu acho que é imbatível a eliminação do Corinthians para o Tolima, de maior vexame da história da pré-Libertadores. O Corinthians, ele é aquilo que a gente fala, ele ainda não tinha acabado com a piada, ainda não tinha vencido a Libertadores, então a pressão era muito maior. O investimento em torno do Ronaldo e tudo que gerou de investir, com a chegada do Ronaldo, tudo que gerou em torno do Corinthians foi gigantesco. O elenco do Corinthians era um elenco, no mínimo, ali para avançar para as fases de mata-mata da Libertadores. E o adversário era muito sem expressão. Então, na minha visão, diante de todo esse contexto, Corinthians e Tolima continua sendo o pior vexame já protagonizado por um time brasileiro na fase pré-Libertadores. Não sei se você concorda. Até pelos placares, né? Uhum. Não conseguiu fazer um gol Uhum. no Tolima. É isso. É isso, né? Tá certo. Tá certo? Concordo. Tolima, Corinthians e Tolima, pior vexame. Mas aí eu acho que Menção depois honrosa para São Paulo e Tajeres. São Paulo e Tajeres vem em segundo. Não consigo desempatar entre São Paulo e Tajeres e Corinthians e Guarani do Paraguai, que também eu acho que é uma coisa... Feio, né? O Corinthians até ganhou o jogo contra o Guarani do Paraguai, fez 2-1, só ele foi eliminado pelo gol fora, né? Mas aí é eliminado em casa também. Acho que é isso então, né? Fica aí então, qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, tá? Siga a gente também no Instagram, tá bom? E até a próxima. Beijo na alma.